Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Alma, capítulo 23. Bom, o que aconteceu aqui foi a conversão do rei dos Lamanitas. Então ele faz uma proclamação em toda a terra, tá bom? Para que os irmãos de Arão, Amon, todos tivessem liberdade de pregar o evangelho a todas as pessoas. Lembra que Arão e os seus irmãos foram presos porque estava compartilhando o evangelho, cuspiram neles, apredejá-lo, prenderam eles na prisão, deixaram eles sem roupa, nu ali, com falta de alimento, sede. Então, esse rei agora, convertido ao Senhor, ele faz uma proclamação, ele faz uma proclamação que era proibido fazer isso com os missionários agora. Então, isso vai abrir a porta do evangelho de tal maneira para as pessoas aqui, tá bom? Isso se encontra aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 23. No finalzinho aqui do versículo 22, diz assim: E tiveram livre acesso para as suas casas, e também aos seus templos, e também aos seus santuários. Então agora eles podiam ir em todos os lugares. Essa parte que fala, né, que eles têm livre acesso às casas, não significa que eles podiam chegar, eles tinham que ser convidados, né? A casa é a pessoa que mora que tem que convidar ali, mas ele tinha livre acesso para ensinar todas as pessoas agora. Mas as pessoas, a gente como vai ver nesse texto aqui, no capítulo 23, as pessoas tinham a liberdade de aceitar ou recusar a mensagem, tá bom? Mas eles não podiam mais apredejá-los, bater, prender e fazer esse tipo de coisa aqui. Bom, então com essa liberdade religiosa aqui, eu lembrei da conferência de 2017 que o presidente Rufus M. Nelson, ele ensinou, né? O tema do discurso dele lá, fala assim: como seria minha vida sem o livro de Mórmon? E ele conta que ele ensinou o evangelho para um rei, né? E esse rei ficou interessado quando ele falou sobre o livro de Mórmon, sobre Jesus Cristo ter vindo nas Américas. E aí ele pegou e disse a seguinte frase, né, para o presidente Russell M. Nelson. Ele disse assim: se eu me converter e me filiar à igreja, trarei toda a minha tribo comigo. Olha só, né? Ele achou, olha, se eu me converter, eu vou trazer todo mundo da minha tribo para essa religião, né? Para essa igreja. Porém, o presidente Nelson disse: ó rei, eu disse, né? Ó rei, não é assim que funciona. A conversão é uma questão individual. Então, cada indivíduo precisa aceitar. Não é porque o rei aceitou que todas as pessoas iriam aceitar. Então, o mesmo se aplica aqui ao rei dos Lamanitas. Ele aceitou o evangelho, agora ele estava convertido, e agora as outras pessoas tinham a oportunidade de aceitar. Ele só facilitou o meio deles pregar o evangelho. No versículo 3 ainda fala sobre essa liberdade religiosa, dizendo: para que assim pudessem ir pregar a palavra segundo o seu desejo, pois o rei havia se convertido ao Senhor, assim como toda a sua casa. Enviou, portanto, uma proclamação ao povo por toda a terra, a fim de que a palavra de Deus não encontrasse obstrução, mas fossem levados a toda a terra, para que o povo se convertesse de suas iniquidades e tradições de seus pais, e convencesse-se de que todos eram irmãos, e que não deveriam matar, nem pilhar, nem roubar, nem cometer adultério, nem cometer qualquer tipo de iniquidade. Tá bom? É muito importante essa questão da liberdade religiosa, não somente para pregar o evangelho, mas também da oportunidade de outros pregarem o evangelho também. Então, a liberdade religiosa é para todas as pessoas, tá bom? Então, esses eventos de liberdade religiosa não é feito para a gente ir lá e pregar sobre a igreja ou coisa assim. É para que todos possamos ter os mesmos direitos na sociedade. Observe o que o profeta Joseph Smith falou a respeito disso, né? Joseph Smith disse o seguinte: declaro destemidamente perante o céu que estou igualmente pronto para morrer em defesa dos direitos de um presbiteriano ou um batista ou um bom homem de qualquer outra denominação, porque os mesmos princípios que destruiriam os direitos dos santos, ou seja, dos membros da igreja, também destruiria os direitos dos católicos romanos ou de qualquer outra denominação que venha a ser impopular, demasiadamente fraca para defender-se. Então, a liberdade religiosa, conforme Joseph Smith também ensina aqui,
é para todas as pessoas. Então a gente tem que ter essa predisposição. Por exemplo, a gente fica ofendido quando alguém fala mal de nossa religião. Mas a gente tem que ficar ofendido também quando a pessoa fala mal de outra religião, tá bom? Porque todos têm que ter essa liberdade de religião, tá bom? Religiosa aqui. Então vamos lá, continuando aqui o versículo 4, diz assim, ó. E então aconteceu que, tendo o rei enviado essa proclamação, Arão e seus irmãos foram de cidade em cidade, de casa em casa de adoração, e as outras organizando igrejas e consagrando sacerdotes e mestres entre os lamanitas, por toda a terra, a fim de pregar e ensinar a palavra de Deus entre eles. E assim começaram a lograr muito êxito, ou seja, começaram a ver o resultado do seu trabalho, que agora já não havia impedimento de pregar o evangelho. Portanto, né, milhares foram levados a conhecer o Senhor. Sim, milhares foram levados a acreditar nas tradições dos nefitas. E foram-lhe ensinados os registros e as profecias que haviam sido transmitidos até o presente, né? Ensinaram para eles ali as escrituras. E tão certo quanto vive o Senhor, assim também quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade pelas pregações de Amon e seus irmãos, segundo o espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus que fazia milagres por meio deles. Sim, digo-vos que assim como o Senhor vive, todos os lamanitas acreditaram em suas pregações, e todos convertidos ao Senhor nunca apostataram. Esse aqui é a parte importante, né? Os que foram convertidos nunca apostataram, nunca saíram do evangelho. Que quando diz que eles acreditaram nas tradições dos nefitas, é justamente acreditar no evangelho, tá bom? Continuando aqui, versículo 7 diz assim, ó: pois tornaram-se um povo justo e depuseram as suas armas de rebelião, para que não mais lutarem, né, contra Deus, nem contra os seus irmãos. Aqui a gente vai estudar melhor no capítulo 24 amanhã, quando realmente eles enterram as suas armas de guerra. Mas repare que aqui fala que eles depuseram as suas armas de guerra, né, para lutarem contra Deus, ou seja, para não mais lutarem contra Deus. Então, é interessante. Aqui também a gente vai ver que eles vão querer trocar o nome deles, tá bom? Eles vão querer fazer uma troca desse nome aqui que eles tinham como lamanitas também. Versículo 8 aqui, vai falando do versículo 8 até o versículo de 13 aqui, vai falando sobre as cidades que foram convertidas pelo Senhor ali, pela pregação missionária ali do Arão, Omni, Imni, todos esses que estavam pregando o evangelho ali, conseguiu converter muitas pessoas entraram. Então fala aqui das cidades, né, que foram convertidas aqui ao Senhor, e fala de 7, são 7 aqui. E no versículo 13, versículo 12, eu vou lendo aqui, ó, 12 e 13. E também os lamanitas que se achavam na terra de Silom, e os que se achavam na terra de Seilom, na cidade de Lemuel e na cidade de Shilra. E são esses os nomes das cidades dos lamanitas que foram convertidos ao Senhor. E são esses os que depuseram as suas armas de rebelião. Sim, todas as suas armas de guerra, e todos eram lamanitas. Então eles colocam de lado as armas de guerra aqui. Aqui o versículo 14 diz: Ora, os amalequitas não foram convertidos, exceto um. Interessante, né? Os amalequitas, eles não foram convertidos, apesar da pregação ali, exceto um deles. A gente vai ver mais para frente que muitos mais vão se converter por causa de um grande massacre que vai haver, e Deus vai tocar no coração deles e eles vão também se converter ao Senhor. Mas aqui nessa ocasião apenas um se converteu. E nenhum dos amulonitas se converteu, mas endureceram o coração, e também o coração dos lamanitas daquela parte da terra em que moravam. Sim, em todas as suas aldeias e cidades. Então, a gente vê aqui essa oposição. O versículo 14, a gente então vê aqui que os amolonitas, nenhum deles se converteram ao Senhor, tá bom? E que
o inimigo ele trabalha também, né? Então há uma oposição, da mesma maneira que tem uma pregação missionária indo convertendo muita gente, também o inimigo ele vai preparando ali, fazendo oposição ao trabalho da obra missionária aqui. Portanto, citamos todas as cidades dos lamanitas, as quais se arrependeram e e vieram a conhecer a verdade e foram convertidos. Versículo 16: E aconteceu que então que o rei que os que fora convertidos desejava adotar um nome pelo qual distinguia de seus irmãos. O rei, portanto, consultou Arão e muitos dos seus sacerdotes no tocante ao nome que deveriam escolher para distinguir-se dos outros irmãos. Então a gente viu a pregação aqui entre os lamanitas, muitos desses se converteram, 7 cidades, e agora eles queriam se distinguir, porque essa marca, né, de lamanita era justamente uma marca que era para quem não acreditava no evangelho, né, que vem desde a tradição de Lamã e Lemuel ali, então eles não acreditavam. Então eles queriam mudar o nome. Nós também, quando nós entramos para o evangelho, nós tomamos um nome sobre nós, que é o nome de Cristo. Nós se tornamos cristão, tá bom? Então é isso que eles querem fazer aqui, eles querem adotar um nome para eles, por conta que eles aceitaram o evangelho. O versículo 17, então, fala sobre esse nome. E aconteceu que escolheram o nome de Antinefleitas. Interessante esse nome, né? Porque para nós, no português, essa palavra anti significa contra, né? Ou de antisséptico bocal, né? Ou seja, para matar germes, antibacteriano, antisseticida, né? Que é para matar inseto. Então, é uma coisa aversão, né? Para nós. Mas, na língua dos nefitas aqui, trazendo da língua ali do egípcio reformado, quando fala anti, significa aquele que veio de. Então, quando nós lemos aqui na palavra que eles adotaram o nome de Antinef-leíta, significa aqueles que veio de Nef e de Lei, tá bom? Então, os que vieram de Lei são leitas, né? Então, esse é o sentido da palavra aqui. Então, eles consultaram Arão também, o rei consultou Arão e outros, e eles adotaram esse nome, né? Para distinguirem ali dos seus irmãos. Mas não é só o nome que foi a mudança, né? Então a gente se batiza, toma o nome de Cristo sobre nós somos cristãos, mas não é só o nome que nós temos que ter um comportamento diferente. Então veja como era o comportamento dos lamanitas antes e como é o comportamento deles agora, né? Após terem se convertido. Por exemplo, lá em Alma, capítulo 17, versículo 14, fala como eles eram. Depois a gente vai ler um versículo como eles são agora. Como eles eram, diz assim: era um povo selvagem, duro, feroz, um povo que se deleitava em matar os nefitas e roubá-los e despojá-los, e o seu coração estava nas riquezas, ou seja, no ouro, na prata, nas pedras preciosas, mas procuravam obter essas coisas pelo assassinato e pilhagem, e para não terem que trabalhar por elas com sua própria mão. Então esse era o tipo de povo que eles eram. Lá em Alma, capítulo 27, versículo 27, fala o tipo de povo que eles se tornaram, tá bom? Vai ser o estudo mais para frente aqui. Alma 27, 27 diz assim: E eles estavam como um povo de Nefe, foram também contados com o povo que era da igreja de Deus. Aqui fala quando eles têm que sair, né, do território ali dos lamanitas e vão entrar para a terra de Israel. E eles é bem recebido lá. E aqui fala um pouco sobre eles. E também se distinguiam pelo seu zelo para com Deus. Eles acabaram sendo mais justos e mais honestos do que os próprios nefitas que já viviam lá em Israel, tá bom? E assim como para com os homens, né? Eles eram distintos e zelosos tanto com Deus para com os homens, porque eram perfeitamente honestos, justos em todas as coisas, e conservavam-se firmes na fé em Jesus Cristo até o fim. No versículo 6, né, do 23, também a gente lê falando aqui que eles nunca apostataram, eles nunca se desviaram ali do Evangelho. O último versículo nós vamos ler aqui, o versículo 18, diz assim:
E começaram a ser um povo muito industrioso, sim, e fizeram amigos entre os nefitas. Portanto, estabeleceram relações com eles, e a maldição de Deus não mais o acompanhou. A maldição que havia sido lançada entre os lamanitas era justamente perder a companhia do Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com os homens. Então, como eles haviam decaído e estavam fora de guardar os mandamentos, eles perderam, né, a companhia do Espírito do Senhor. Mas agora essa maldição foi tirada, eles tinham o Espírito do Senhor com eles aqui, tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje aqui do capítulo 23. E eu acho que uma reflexão para nós que fica aqui é essa mudança que teve entre os lamanitas, como eles eram antes e como eles se tornaram. E isso dá para ver também sobre nossa própria mudança. Será que eu estou mudando? Às vezes não é uma mudança tão rápida, né, como da água para o vinho, mas é uma mudança contínua que vem por meio dos esforços que nós fazemos, de estarmos frequentes na igreja, tomando o sacramento, ajudando, abençoando a vida das pessoas. Então, é um esforço constante sempre. A longo prazo, isso vai causando um efeito em nós e nós vamos melhorando, sendo pessoas melhores, graças à expiação de Jesus Cristo, o poder capacitador que nos dá a capacidade de mudarmos e sermos pessoas melhores. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.